Rogério Carvalho, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Semana passada circulou a informação de que André poderia ser candidato a governador e o deputado Fábio Mitidieri postou nas redes sociais que gostaria de enfrentá-lo. O senhor também gostaria de enfrentá-lo ou gostaria de ser aliado dele? Eu acho que, pela nossa construção histórica, o único caminho que é possível é o caminho de enfrentar o deputado federal André Moura, porque ele representa o governo do presidente Temer, ele representa a mudança de eixo do governo que foi eleito. O governo da Dilma foi eleito para cumprir uma agenda de ampliação dos benefícios e dos direitos sociais, crescimento econômico com ampliação da base de consumidores, e o governo Temer tem uma política de retirada de direitos, redução da base de consumidores, redução do poder de compra do salário mínimo. Portanto, no que pese a minha relação pessoal com o André, de relação muito boa, de amizade, mas só cabe, nós dois só cabemos, né, em lados opostos. Em lados opostos nesse momento da história, em função do que ele representa e do que eu represento, até para que a sociedade não fique confusa, né? O que pensa o André Moura, o que pensa Rogério Carvalho, o que pensa Fábio Henrique. Então, a sociedade está cansada dessa lambança, né? Tudo pode, desde que os interesses dos políticos se justifiquem. Não pode ser assim. A sociedade precisa ter, de fato, posições mais claras, posições que dialoguem com o que elas esperam do país, o que esperam do Estado. Portanto, em respeito à sociedade, nós deveremos estar em palanques diferentes. O senhor teve alguma conversa ou pretende ter alguma conversa com o senador Antônio Carlos Valadares sobre a eleição de 2018? Me permita, porque quando o Lula esteve aqui, teceu elogios a Valadares, depois Valadares teceu elogios a Lula e a quem fala aí na formação de uma frente de esquerda e tal. Houve essa conversa? Pode haver? Olha, eu tive uma oportunidade agora na procissão de Nossa Senhora da Piedade em Lagarto. Eu tive a oportunidade de encontrar e de estar no mesmo ambiente com o senador Valadares, com o deputado federal Amorim, o deputado federal André Moura, Eduardo Amorim e outras lideranças, com Valmir, Agostinho Ribeiro, e nós não falamos de nenhuma, não tivemos nenhuma conversa no sentido de tratar 2018. Eu também acho que é preciso que o senador faça muitos movimentos para que a gente possa ter uma conversa e ter a possibilidade de algum acordo local. Se isso acontecer nacionalmente, é óbvio que facilita uma conversa em nível local. Mas não é impossível. Não é impossível. Mas é preciso que também fique claro, né, que nós não podemos esconder as diferenças e a forma de pensar que num determinado momento nos distanciou. É preciso que isso seja bastante esclarecido. Você fala, por exemplo, segundo turno da eleição, que o senador Valadares votou em Aécio Neves para presidente e no episódio do impeachment da presidente Dilma. São dois momentos em que ele marca uma posição e a definição de um caminho. Ele teria, né, isso não é um problema nosso, né, isso é um problema dele, e ele precisa explicar isso para a sociedade e construir um caminho de volta. Rogério, a delação de Palocci, uma das figuras mais importantes do PT, como é que ela repercutiu dentro do partido? Há quem diga que foi uma pá de cal numa possível candidatura de Lula. Como é que você avalia isso? Olha, quando foi aventada a possibilidade do Palocci fazer uma delação, eu estava com o Lula e com mais um dirigente aqui do PT de Sergipe, com o Márcio Macedo, e ele disse que não tinha nenhum receio da delação do Palocci. Sabia que podia ter argumentos e uma fala que agradasse a quem vai conceder o benefício, né?
mas que, do ponto de vista objetivo, ele tinha consciência tranquila de que não tinha cometido nenhum crime, o presidente Lula. Então, como a maioria das delações, salvo aquelas em que o delator apresenta alguma prova, né, elas não passaram de histórias que os delatores contaram. Então, na hora que esse conjunto de delações forem depuradas, a gente vai ver o que de fato tem de prova, o que de fato é possível validar dessas informações que vieram pelas delações. Então, o fato do presidente Lula ter se reunido com o Emílio Odebrecht, junto com a presidente Dilma, não quer dizer que trataram de propina, até porque o presidente Lula sabe muito bem exercer poder e o lugar de presidente que não daria a ele a liberdade nem a condição, pela consciência dele, de tratar de assuntos dessa natureza. Então, na sua avaliação, não altera a caminhada de Lula. A passagem dele, por exemplo, em Sergipe, mudou alguma coisa? Mudou. O que é que mudou? Que tipo de repercussão política teve? Eu acho que consolida a ideia de que o Brasil caminhava numa direção e que essa direção foi invertida. O país caminhava para a geração de empregos, o país caminhou para ampliação dos serviços públicos, melhoria na educação, investimentos na saúde, programas de habitação importantes, programas de transferência de renda, aumento do ganho do trabalhador com aumento do salário mínimo, aumento do número de trabalhadores rurais que se aposentaram, aumento da riqueza no campo, aumento do crédito. Ou seja, o Brasil caminhava numa direção. Melhoria na infraestrutura, manutenção da infraestrutura federal, que o governo do presidente Lula recebeu muito danificada. Ou seja, o Brasil caminhava numa direção. E eu acho que a vinda de Lula e a passagem de Lula para o Nordeste reviva, né, reacende essa compreensão e dá materialidade ao que foi estes governos. E faz um comparativo do que está sendo este governo. Enquanto o governo Lula agregou ao país um patrimônio enorme, do ponto de vista das suas empresas estatais que o Brasil reestimulou o crescimento, agora, neste governo, a ideia de vender. Por exemplo, a Eletrobras cresceu muito no governo do presidente Lula e do presidente deverá Lula. ser vendida agora. E agora, para ser vendido. Então, mudou o rumo. Então, eu acho que as pessoas conseguiram, com a vinda de Lula, dar concretude, visualizar, perceber que o governo do presidente Lula foi, de fato, transformador para a realidade do povo do Nordeste. Rogério, o Jornal da Cidade, a informação é do Jornal da Cidade, né? Da última terça-feira, publicou algumas notas dizendo que o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, estaria buscando outras alianças. A gente sabe que o prefeito está muito próximo, inclusive, de André Moura, com liberação de emendas. Ontem, aqui no programa, o senador Álvaro Dias confirmou que houve um contato do prefeito com a Renata Abreu, presidente do Podemos, para tratar sobre a questão do partido aqui no Estado. E segundo, repito, eu estou deixando claro que a fonte da informação é o Jornal da Cidade, o prefeito estaria estudando formas de, em função dos escândalos constantes que envolvem o PT, de desvincular a imagem dele da imagem do PT. O senhor deve ter lido, deve ter acompanhado essa nota do Jornal da Cidade e que avaliação o senhor faz disso? Olha, eu acho que a gente precisa ter uma caminhada na política, ela tem que estar associada a uma construção histórica. Toda vez que um político ou uma liderança desconsidera a construção histórica como fio de condução, ele perde qualidade, né? Porque, não sei, eu não acompanhei, mas veja, o Edivaldo Nogueira, ele tem uma construção histórica, ele tem uma caminhada histórica. Então, eu acredito que ele vai manter, independente da escolha partidária, eu acredito que ele vai manter uma coerência com a sua construção histórica. Porque
quando um político perde essa noção e essa caminhada acreditando que é um sujeito histórico, que vai fazer história, ele se transforma num político que vai vivendo de oportunidades, e aí a gente vê os erros e o fim de vários políticos, né? Então, se olhar para a história recente de Sergipe, você vai ver que aqueles que não mantiveram uma coerência, eles não se sustentaram na vida pública. Inclusive, uma coerência de centro, uma coerência mais à esquerda, uma coerência mais à direita. Tem que manter uma coerência, e essa coerência é dada pela sua construção ao longo da vida. Por fim, Rogério Carvalho é candidato a governador? Não, eu sou candidato a senador da República, quero trabalhar para que... Seu candidato é Belivaldo? Meu candidato pode ser Belivaldo, se este for o candidato do bloco que... Mas você não está trabalhando para ser candidato a governador? Não. Eu não estou trabalhando para ser candidato a governador. Eu tenho trabalhado e tenho buscado apoio para uma candidatura de senador da República para tentar fazer justiça contra as pesquisas que me tiraram os 3% que faltaram para me eleger na eleição passada. É óbvio que a definição de quem será o candidato a governador no nosso bloco tem ainda um tempo para que se consolide. Belivaldo, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que merece de todos nós o respeito, o carinho, e, portanto, é um nome que vai ser bastante testado e sendo disponibilizado para avaliação da sociedade. Pode ser um nome a se consolidar como nosso candidato a governador. Ok. Rogério, muito obrigado pela vinda aqui. Um abraço para você, sucesso aí na sua caminhada. Obrigado. Muito obrigado ao presidente do PT, Rogério Carvalho.